Meu irmão, minha irmã, neste tempo de Páscoa, a liturgia nos apresenta as primeiras aparições de Cristo ressuscitado aos apóstolos. Os apóstolos, eles tinham a missão de continuar a obra redentora, salvadora, iniciada por Jesus Cristo. E eles continuam tendo muitas dúvidas. Cristo vai ao encontro deles para fortalecer a fé desses homens, que estava profundamente abalada com aquela cena triste, trágica do Calvário. O ressuscitado no Evangelho de hoje, ele aparece à comunidade e convoca a comunidade para ser testemunha. Cristo está vivo, Cristo continua a ser o centro da comunidade. É Jesus que toma a iniciativa, aparece aos apóstolos, desejando a eles a paz esteja convosco. E a reação dos apóstolos é ficar apavorados. Eles chegaram a pensar ser Cristo ressuscitado um fantasma. E Jesus vai apresentando provas de sua identidade. Físicas, mostrando os pés, as mãos, o lado ferido, mandando tocar até. Ele come com eles, para provar que não era um fantasma. Ele apresenta provas bíblicas, abre as inteligências dos discípulos para que eles pudessem compreender as Escrituras que afirmavam que Jesus devia padecer, mas que iria ressuscitar. E aponta a missão a esses homens. Vós sereis minhas testemunhas. Ser testemunha, meu irmão, minha irmã, é conhecer, é viver, é anunciar a mensagem de amor que Cristo nos trouxe. Cristo continuará vivo sempre na igreja, através de nós, através dos seus discípulos. Assim nós vemos na primeira leitura São Pedro cumprindo essa missão de Jesus, anunciando com coragem o Cristo ressuscitado diante daquele povo. Ele faz o querigma, o primeiro anúncio. O Cristo que vós matastes, Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agindo, provando com sinais, com milagres. Jesus estava vivo naquela comunidade. Ele cura o coxo, o aleijado na porta do templo, em nome de Jesus. Pedro testemunha Jesus com palavras e com gestos, e faz um apelo ao arrependimento e à conversão para o perdão dos pecados. E na segunda leitura, São João nos lembra que nós devemos testemunhar vivendo o que se conhece e aquilo que anuncia. Quem desconhecer o Senhor e não vive a sua mensagem é mentiroso, e a verdade não está nele. É um forte apelo à coerência entre fé e vida. É com a vida que demonstramos conhecer Deus. Se pecamos, Jesus é o nosso intercessor junto de Deus Pai. No Evangelho, apresenta a ressurreição de Jesus como um fato real, mas assim mesmo os apóstolos não conseguiam acreditar facilmente. O caminho foi longo, difícil, penoso, carregado de dúvidas, carregado de incertezas. O caminho espiritual para chegar à fé continua até hoje o mesmo. Como os apóstolos, também nós podemos ver Cristo ressuscitado no meio de muitas dúvidas, incertezas, de muitos medos. Ele está dizendo para nós: coragem, sou eu. No momento da angústia, do sofrimento, da tristeza, da tibieza, do medo, ele diz: sou eu estou aqui. E nos prova com sinais. Quando nós nos reunimos em comunidade, ele está sempre no meio de nós. Aos poucos nossos olhos vão se abrindo e nós vamos descobrindo que quem morre com Cristo, com ele entra na plenitude da vida de Deus. Alguns elementos importantes que o texto do Evangelho nos traz. Primeiro, os discípulos descobriram a presença de Jesus vivo e ressuscitado no meio de sua comunidade. Cristo continua a ser o centro
onde a comunidade se constrói, onde a comunidade se articula. Esse Jesus ressuscitado é o Filho de Deus, que reentrou no mundo de Deus, mas não desapareceu da nossa vida, nem da vida da comunidade. As dúvidas dos discípulos mostram a dificuldade que eles sentiram em percorrer o caminho da fé até o encontro pessoal com o Senhor ressuscitado. Foi longa a caminhada para chegar ao amadurecimento da própria fé. O gesto de tocar, de comer com Ele, nos ensina que o encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado é um fato real, é um fato palpável. O ressuscitado, ele revela o sentido profundo das Escrituras. A comunidade ela deve reunir-se com Jesus ressuscitado para escutar a palavra. Essa palavra que sempre ilumina a nossa vida, que nos ajuda a descobrir os caminhos de Deus na história. Os discípulos, eles recebem a missão de serem testemunhas de tudo o que aconteceu. A raiz da missão é o encontro com o ressuscitado, é a compreensão das Escrituras. Viver e anunciar essa novidade é a missão da nossa comunidade eclesial, que vive do amor e da presença do Senhor em nosso meio. Cristo continua querendo precisar ainda hoje de testemunhas. E nós somos chamados a ser testemunhas da presença do ressuscitado através de nossas palavras, através de nossas ações. Até que ponto somos testemunhas de Cristo, conhecendo, vivendo e anunciando a mensagem do Evangelho? Não adianta proclamar que Jesus ressuscitou e não viveu o projeto do reino que Ele anunciou, que Ele viveu. Cristo ainda hoje continua nos lembrando: vocês também devem ser minhas testemunhas. O que nós pretendemos testemunhar em nossa vida? Como testemunhar o ressuscitado diante das dificuldades, diante dessa pandemia que está presente em nossa vida, terrivelmente ceifando vidas? Como ser sinal do ressuscitado às famílias enlutadas, às famílias que sofrem com parentes nas UTIs, as pessoas que, privadas do seu trabalho, estão aí, vítimas da doença e também da fome, do desemprego? Como nós, cristãos, que testemunhamos o ressuscitado, podemos ser presença de Jesus a essas pessoas? Meu irmão, minha irmã, parafraseando São João, que nos diz que é impossível ver Cristo, que é invisível, Deus que é invisível no céu, se nós não enxergamos Deus presente em nossos irmãos. A presença do ressuscitado é real e nós precisamos testemunhá-lo em nossa vida, na nossa família e em nossa sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.